Eu fiz o início da tradução do Harikata, eu fiz por áudio, depois eu mando lá no grupo do Onomadori Brasil. Então, no Srimad Bhagavatam tem o Pranay Gita. Pranay Gita, tem o Gopi Gita, tem o Venu Gita, Jugala Gita, Brahmara Gita, canção do ovelhão, Mahesh Gita. Shri Gurudev estava falando como as gopis castigam a flauta, que Krishna toca a flauta em qualquer horário, sem nenhuma regra. Como Krishna realizou a dança da raça com as gopis. E depois de sair da dança da raça, ele saiu da dança da raça e as gopis elas sentiram essa saudade de Krishna, separadas de Krishna, então elas não conseguiam tolerar isso. Sentindo isso, Krishna ele reapareceu na Assembleia das Gopis. Shikadeva Goswami Pada, ele ficou um pouquinho bravo com Krishna e ele citou esse sloka. Quando Krishna apareceu na Assembleia das Gopis, as Gopis deram um assento para ele. O assento era feito com um pó, a poeira de Braja e as suas lágrimas, e o kumkum delas. E Krishna ficou com uma forma muito bela naquele momento. E todas as gopis falando assim: nossa, Krishna está sentado na minha asana. Todas as gopis estavam olhando para ele sentado na asana. E elas viram Krishna sentando naquela asana que elas prepararam e elas estavam pensando: nossa, eu fiz essa asana para Krishna. Assim, quando vocês fazem preparações para mim, vocês foi tanto trabalho para fazer cada preparação que vocês oferecem para mim, então eu tenho que provar cada preparação. Então, dessa forma, Krishna pacificou as gopis. Yogeshwara Bhagavan Krishna realizou tais passatempos. As gopis, elas só viam assim que Krishna estava falando com elas uma assim, individualmente. Cada uma via que Krishna estava falando só com ela. Não via que ele estava falando com as outras. E elas perguntavam para Krishna algumas perguntas, né? Quando ele voltou, assim, depois que ele tinha saído, ele voltou para a dança da raça. Então, elas perguntaram 9 perguntas. E aí, elas perguntaram assim: qual é o seu tipo de amor, Krishna? Você ama assim só porque o outro ama, ou você ama só porque o outro ama de volta? Então existe o Atmarama, Atmakama, Gurudrohi e a Parada. Um é a Reto Prema e o outro é a Reto o Prema. Então, o amor com causa e o amor sem causa. Krishna, ele respondeu algumas perguntas para elas. Ele falou assim: aquela pessoa que ama a outra apenas quando a outra ama ela, tipo assim, eu só te amo se você me ama. Isso é um amor de negócios. Prema de negócio, prema comercial. Você vai no mercado,
Você deu algumas rupias e você conseguiu 1 quilo de açúcar. Que tipo de amor é isso? Você dá um dinheiro, a pessoa dá algo em troca. Nada mais, nada menos. Esse é um amor de negócios, comercial. Outro tipo de amor é aquele que não importa se você amar ou não a pessoa, ela vai te amar. Esse é o amor de pai e mãe, por exemplo, nas regras da sociedade, né? Quando você nasce, você tem uma criança que nasce na família, elas devem ser cuidadas, protegidas e nutridas pelos pais, porque esse é o dever dos pais. Do contrário, eles vão se tornar assim como animais. Por essa razão, é dito que a mãe e pai não tem nenhuma expectativa. Os pais eles estão só preocupados com a felicidade dos filhos. Enquanto eles estiverem vivos, eles vão estar pensando só nisso. Tinha uma mãe e um filho, né, que eles iam juntos, e aí, esse filho, ele se apaixonou por uma moça. Um dia, essa moça perguntou pra ele assim: quanto tempo ainda a gente vai se encontrar em segredo? A gente tem que se casar. Mas a menina também disse pra ele: só que eu não vou conseguir viver com a sua mãe, né? Porque ele vivia com a mãe dele. É muito difícil de sair de um relacionamento depois que você entra nele. Depois que as pessoas se apaixonam por uma menina, é muito difícil de sair. Não é fácil. Eles decidiram se casar. E a menina disse: ok. Só que eu caso com você, só que você tem que trazer o coração da sua mãe pra mim. O menino estava tão apaixonado pela menina que ele concordou de trazer o coração da mãe dele. Então, numa noite fria, a mãe estava assim, aguardando o filho chegar em casa com a comida para ele ele comer o jantar. Ela fez roti para ele, chapati. A mãe estava preocupada porque já tinha dado meia-noite e ele ainda não tinha voltado. Então ela estava sentada na cozinha. E ela, assim, caiu no sono lá. E aí o filho chegou. E ela estava esperando ele chegar também para comer depois que ele comer. Então ela dormiu pensando nisso. Tipo, meu filho vai chegar, vou comer e depois eu vou comer. Só depois que ele comer. Ele pegou então a faca naquele momento, cortou, abriu o peito dela e tirou o coração dela. Uma vez que a pessoa se apaixona, a pessoa se enlouquece. Dessa forma. Tem um exemplo dado no Srimad Bhagavatam.
Então ele pegou o coração da própria mãe. Ele estava carregando o coração dela. E no meio do caminho tinha uma pedra, assim, que ele tropeçou nessa pedra. E o coração da sua mãe caiu da sua mão. Caiu o coração. Caiu no chão. E aí do coração uma voz veio. Escutem com atenção. Uma voz veio e falou assim: "Oh, meu filho, você deve estar com muita dor, você se machucou. Por favor, venha e se sente no meu colo. Eu vou massagear os seus pés." Como é o amor de mãe, né? Mãe e pai, eles têm esse amor e afeição, esse apego aos seus filhos. Eles não querem saber de nada de ruim que acontece com seus filhos. Não é uma coisa ordinária, eles sacrificam a vida inteira. Eles ficam cuidando da criança. Tem muito desconforto às vezes. A pessoa que não é mãe, ela nunca vai entender de verdade, assim, apropriadamente. Se você amar ou não, os seus pais, eles ainda assim vão te amar. Mas Krishna está dizendo que esse é o dever e responsabilidade dos pais, de cuidar dos filhos. E Krishna está explicando para os golpes que o prema dele não é aquele prema de negócios. Mas assim, amar por dever e responsabilidade, que nem a mãe e pai, também esse não é o meu tipo de amor. Isso não sou eu. Também tem aqueles que também te amam e não amam de volta, né? Que são as pessoas autossatisfeitas, Atmarama e Aptakama. Uma pessoa que já automaticamente é satisfeita. Se você ama essa pessoa, as pessoas não se reciprocam com você. Você vai ter nada. O exemplo de Shukadeva Goswami foi o seguinte. Quando ele saiu do ventre da sua mãe, ele saiu correndo e ele foi para a floresta. E aí, seu pai, Vyasadeva, saiu correndo atrás dele, chorando. Meu filho, mas Shukadeva Goswami nem olhava para trás, nem respondia nada. Porque ele estava absorto completamente na sua própria alma, então ele não estava nem vendo isso acontecer. Essas são as características de uma pessoa, personalidade autossatisfeita. Outra, Atmarama, né? A outra é Aptakama.
Pessoa que não tem nenhum apego. Nós temos tantas coisas, né, pra desfrutar. Dasharatha Maharaj, por exemplo, ele tem um título. Janak significa, é um título, mas na verdade Janak também é o nome de Dasharatha Maharaj. Ele é aptakama, ele não tem nenhum desejo. A gente está nesse mundo material e ele também não está vendo se tem facilidades para jeitos de gratificar os seus sentidos. Ele não está vendo nenhuma mulher, está completamente fixo em Brahma. Shukadeva Goswami, ele está correndo em direção à floresta e no meio desse caminho tem um lago onde as pessoas estão se banhando. E aí quando o Shukadeva Goswami passou por ali, as moças elas não se perturbaram quando ele passou ali. Elas estavam lá tomando banho. Mas aí quando Vyasadeva veio atrás, aí elas se tornaram envergonhadas e cobriram os corpos. E Vyasadeva perguntou assim: meu filho passou por aqui? Perdão, aqui caiu a tradução do inglês. Um segundo. Então eu vou explicar depois sobre isso. Shukadeva Goswami, ele estava muito absorto nele próprio. Ele não tinha nenhum desejo, ele era aptakama. Atmarama significa que ele tem um foco unidirecionado em Brahma. E Aptakama Purusha significa que essa pessoa está no meio da sociedade, está fazendo tudo como pessoa comum, mas não tem nenhum apego. Janak é um exemplo dessa pessoa. Apenas no momento que Sita se casou, ele estava prestes a abandonar sua casa. Quando Sita abraçou seu pai, apenas naquele momento, algumas lágrimas apareceram nos olhos de Janak Maharaj. Porque Sita ela não é uma pessoa comum. Ela é a personificação de Shrimatiraga. Ela é Heladini Shakti. Então, por isso que apareceram algumas lágrimas nos olhos de Janaka Maharaj. No momento que a filha abandona sua família, depois naquela casa para ir morar com o marido, todo mundo chora. Hoje em dia todo mundo chora só para se mostrar, só para fazer essa demonstração assim, aparecer. Essa situação em Kali Yuga. Para ficar mostrando aos outros.
Esse casamento, ele é só um jogo de dinheiro. Nossa, para mostrar para os outros quanto dinheiro que eu ganhei. Olha só quanto dinheiro que eu tenho. Eu fiz isso e convidei tantas pessoas no meu casamento. Fiz tantas preparações. E aí, também, ainda por cima elas choram, assim, só para mostrar. Depois do casamento as pessoas choram de novo. Porque o filho não é bom. E aí, a esposa vem reclamar pra mim. O que eu posso fazer? Eles choram tanto. É verdade ou não? Apenas um tipo de um jogo de dinheiro. Então, se eu falar a verdade, as pessoas ficam bravas, né? Elas não querem me bater com um pedaço de pau. Mas eu tenho que falar a verdade. Depois de casados, a mãe fica chorando. A mãe diz assim: a mãe dos noivos fala assim pra filha dela: acabou meu momento de chorar, agora é sua vez de chorar. Ela vai até a casa, seu sogro e da sua sogra, né? A filha, ela vai. Aí, agora é a sua vez de chorar. Que nesse momento a filha tá saindo da sua casa para morar na casa do sogro e sogra com o marido. Nesse momento que ela chora. É verdade. A gente vai. Quando você muda de casa, você vai de uma família para outra e tem que se ajustar. Isso é muito difícil. Não é fácil. Seus próprios pais, mães, irmãos, irmãs, você cresceu com eles, né? E já tem uma rotina. E quando você vai para outra família, tem outra rotina, outras características, né? A casa do sogro e da sogra. Não é aplicável a todos, mas quando você se torna sogra, aí você fica feliz de escutar esse catar. E você entende. Para qual família você vai? A sogra vai falar: faz isso, faz aquilo, o dia inteiro. Ela fica mandando a nora fazer coisas e nunca ficam felizes. É o seu karma isso. Verdade ou não? Esse senso de independência que a gente tem é completamente luxúria. Você não pode falar aqui, você não pode. Mas as esposas, elas têm que tolerar as sogras falando assim: não, você não tem que vestir isso, você não pode vestir aquilo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Então elas têm que tolerar de noite. Acordar às 4 da manhã, varrer, limpar. 5 da manhã. Tem que fazer. Então tem que fazer uma marmita pro marido.
todo dia, levar até o trabalho do marido às 7 da manhã. Aí, quando a sogra acorda, ela vai pedir, por favor, faz um chazinho pra mim. É 8 da manhã. Agora, depois acorda a irmã do marido, ela fala, nossa, eu acordei, faz alguma coisinha pra mim. Aí daqui a pouco vai acordar o café da manhã. Aí depois do café da manhã, aí o filho vai voltar da escola, então você vai ter que buscar. E você não tomou nada, você não comeu nada até agora, assim. A esposa, ela não comeu nada até agora. Então ela já fez coisas pra sogra, fez coisas pra irmã do marido. Não vai ter que buscar o filho, mas não comeu nada. Aí daqui a pouco vai ter que fazer o almoço. Agora tem que limpar tudo, lavar louça. E quando chega 4 da tarde, depois do almoço, aí tem que lavar a roupa de todo mundo, pendurar a roupa, aí tem que passar as roupas com a mão. Aí depois o marido volta do trabalho. Aí elas chamam pra tomar pra sala. Aí o marido tá comendo. Aí a esposa se senta com o marido. Elas só choram. Aí chega 4 da tarde, a esposa não comeu, ela tá só chorando. O marido tá lá, mas a esposa tá lá, ela não tomou café da manhã, não comeu nada, nem tomou chá. Então, o marido dele deve ser tratado como Deus, né? O que eu posso fazer? Você come ou eu como? Né? A esposa falando pro marido. E aí o marido vê essas lágrimas no olho da esposa. Aí o marido pergunta pra ela, sabe o que você fez? Você só ficou em casa o dia inteiro. É verdade, né? Isso. É tanta renúncia viver com o sogro e a sogra, né? Na mesma casa. Você tem que servir a família, mesmo vivendo assim, junto. Você tem que limpar, você tem que cozinhar. Quando esses devotos eles vêm pro templo, eles estão só relaxando aqui no templo, mas essas devotas, né, quando as devotas vêm no templo. É que tem muitas mulheres casadas aqui, sabe? Que elas vêm aqui no Harikata de Gurudev. Então ele tá falando aqui com elas sobre isso. Mas na casa delas, elas têm que fazer tudo, mas é que elas só ficam relaxando. Mas quando vocês vêm, vocês podem ficar o quê? 2 horas aqui? E nem assim quando você chama alguém, contrata alguém pra limpar a sua casa, a pessoa só fica assim, contando no relógio, entendeu? Só vai vir limpar aqui, lavar a louça e você ir. Até o empregado que você chama pra lavar os pratos, você fala, você vai servir aquela pessoa, vai dar um chá pra aquela pessoa. A pessoa só fica 2 horas lá e você vai ter que ainda servir um chá pra pessoa.
और पूरा बिल्कुल वो घड़ी नहीं देती पहले सरकार के लिए आपके विश्वास क्या करते हैं उसका रिक्वेस्ट बनाते ये हमें कुछ ज्यादा कम ऐसे बैंक से प्रति से हमें पूरा समाज के लिए बोला ऐसे है इधर ऐसे बहुत सम्मान के साथ बोला Então, as pessoas que você emprega na sua casa, você tem que tratar elas bem, porque se você tratar mal, elas podem processar você. Então, essas pessoas, às vezes, a pessoa tá lá, você encontra outra pessoa empregada para ir na sua casa limpar, e essa pessoa fica meia hora mais ainda descansando, você vai ter que pagar ainda. Se você trabalha no escritório, você também tem uma pausa para lanche, né? Então as pessoas requerem isso também. Eu não sou uma vaca nem um búfalo para eu trabalhar na sua casa nem um cachorro, né? Se a pessoa ficar um momento a mais, as pessoas se atrasam, você vai ter que pagar isso também. Se você for para o escritório e você fizer um turno noturno ou uma hora extra, você também tem que ser pago. E às vezes é até 3 vezes mais do que a hora normal. Você é pago. Então a esposa, ela também trabalha em casa. Mas essas são as regras e regulações. Na Bengala, aqueles que vão trabalhar, o que eles fazem? Eles trabalham exatamente das 8 até o meio-dia. Aí tem uma pausa de 3 horas. Então esse é o contrato de trabalho dos trabalhadores. Aí você tem que fazer o quê? Alimentar também os empregados, tem que colocar um chazinho, os biscoitos. Tratar eles que nem convidados. Na Bengala e aqui também isso acontece. Então, quando acaba esse turno do meio-dia, meio-dia ou meio-dia e meia eles saem e eles vão descansar. Eles, no meio do trabalho, às vezes também, eles ficam conversando, aí você tem que dar jalebi pra eles. Então, a esposa que tá lá na casa do sogro e da sogra, ninguém pergunta pra ela qual horário que ela entrou e qual horário que ela vai sair. Você não tem um horário de bater ponto. Ninguém pergunta pra ela se ela comeu ou não.
काम तो कुछ नहीं इसके रोना नहीं Então, o marido, quando ele encontra com ela no fim do dia, ela tá chorando, ele fica se perguntando por que ela tá chorando. Eu fiquei trabalhando 8 horas no escritório e quando eu volto pra casa, e você ficou fazendo o quê? Ficou só em casa? O que você ficou fazendo em casa? Ficou só comendo. O marido pensa. O marido pensa desse jeito aqui. Não tô apenas tentando fazer vocês darem risadas. Às vezes vocês oram pra vocês não terem nascido como mulher, né? Às vezes a esposa pensa assim. O que vocês querem? Vocês querem um corpo de golpe. Os brahmacharis estão pensando o oposto. Eles são o oposto, na verdade. Eles têm uma vida mais fácil. Mas o brahmachari está pensando na mulher e a mulher está pensando no brahmachari. São os ensinamentos de Puranjana e Puranjana. Mas as golpes, elas têm corpos transcendentais. Os rishis de Dandakaranya, eles realizaram austeridades durante 10 mil anos e depois disso, eles, cantando Gopala Mantra durante 10 mil anos, eles atingiram o Gopi Bhava. Não é tão fácil. Hoje, por exemplo, hoje você não... se às vezes você canta, às vezes você não canta o Gopala Mantra, mas esses rishis, eles cantaram Gopala Mantra todos os dias durante 10 mil anos. Quantos anos faz que você está cantando seus mantras? 3 ou 4 anos? E mesmo assim não está cantando apropriadamente. Você não canta os mantras às vezes na mesma ordem. Às vezes você faz o Gopala Mantra primeiro. Às vezes você esquece e alguém te liga no meio e você tem que sair. No momento do parikrama, o parikrama tá indo, aí você tem que sair correndo, você não termina o seu mantra. No mantra do meio-dia, às vezes você não volta a tempo para cantar o seu mantra, mas se você tem que fazer os seus mantras 3 vezes, né? Não apenas uma vez. Se você não cantar apropriadamente, você não vai obter o fruto. Você está cantando o seu mantra na frente, as pessoas estão servindo prachada. Você não pode cantar seu mantra desse jeito. As pessoas tomam diksha, mas elas nem se questionam se está cantando apropriadamente ou não. Vocês devem perguntar para Gurudeva, mas tem algumas pessoas que chegam até Guru e criticam, falam, não consigo cantar esse mantra não está dando não. Se você não está cantando apropriadamente, como é que você vai ganhar um fruto? É verdade ou não? Para você obter qualquer coisa, você precisa fazer esforço. Por exemplo, se acordar cedo no Brahma Muhurta e vir para o Mangalarati, tomar darshan no Mangalarati e fazer parikrama no templo.
अरे हाय हाय आज मेरा बोलना है तो भूल जाए तो देख दूसरे हमको है लास्ट मोमेंट तो मुझे कम से कम लेट में जाके हो गया है Às vezes eu venho e eu chego no último minuto. Por alguma razão, às vezes eu me atraso para uma galera e eu chego no último minuto. No último Purnima, eu me atrasei para o Mangalarati porque eu tive que raspar, né, a minha cabeça. E aí demorou um pouco. Tem que fazer tudo certinho, né? Raspar a cabeça, raspar a barba e tomar banho e vir. E aquele dia eu tava pensando assim, nossa, eu acho que eu vou perder uma galera. Tava lamentando. Tava correndo. Pelo menos eu consegui fazer o dia do Anne. Não é todo dia que você deve se atrasar. Às vezes tudo bem. Você tem algum motivo. Do contrário, as pessoas vão ficar olhando da varanda do templo. Que nem um pombo. Só olhando e não desce pro Mangalarati. O Persit. Tipo, assento no trem tem um assento que é no terceiro andar, assim. As pessoas elas fazem isso. Elas fazem o arati da varanda do primeiro andar do templo. A menos venha e desça até o térreo, né? Pra fazer o Mangalarati ali com todo mundo. Todo dia, Gurudeva, Shilanarayana Goswami Maharaj, ele vinha, mesmo doente, ele vinha pro Mangalarati, só de longe ele prestava reverência. Às vezes se eu tinha alguém assim que ficava mais no fundo, se escondendo, tinha alguns brahmacharis que ficavam assim no fundão. Mas Gurudeva, ele olhava, ele virava para trás e via, às vezes ele sabia quem não estava lá. Ele ia lá e fazia a pessoa ficar mais na frente. Krishnadas, o Kirtani, ele tinha até o quê? Ele era bem criancinha quando ele veio pro templo. Uma vez ele voltou meio tarde da noite. Ele chegou muito. Então tem que acordar cedo. Tem que acordar 4 da manhã. Então ele dormiu o quê? 2 horas. Mas você tem que vir pro Mangalarati. E Krishnadas, ele tava só assim atrasado, então ele ficou mais no fundo, né? E aí depois ele foi pro seu quarto dormir. Aí Gurudeva viu que ele não tava ali mais. Aí o que Gurudeva fazia? Ele ia lá e ia acordar Krishnadas de volta, né? Sempre. Mas aí o que aconteceu? Uma vez ele fez uma pegadinha assim. Ele pegou e enrolou a coberta como se tivesse alguém ali. Que ele sabia que Gurudeva ia fazer isso, que ele ia lá e ia dar um chute nele pra ele acordar.
Mas ele só enrolou a coberta e quando o Gurudev foi lá, ele deu chute, não tinha ninguém lá. Então ele ficou só de esguela assim, olhando, dando risada. O Krishna Das. Mas esse cara levou livro. A gente precisa ter esse voto, a gente precisa ter regularidade, constância, vem no Mangalarati. Cantar os mantras com regularidade, da maneira correta, e aí alguma coisa você vai ter de fruto. Mas se você não cantar apropriadamente os mantras, como é que você pode ter o fruto do mantra? Por essa razão, o Sr. Ramachandra, ele estabeleceu essa mariada, essas regras e regulações da sociedade. O que Krishna falou? O que Krishna fez? Ele foi Lila Purushottama. Ele realizou seus 12 passatempos. Se a gente comparar os dois passatempos, um é Ishwarya Bhava e Krishna é Madhurya Bhava. Esses passatempos eles expressam esse humor da doçura. Como os Brajabasis, eles constituíram um relacionamento com Krishna como se ele fosse um membro da sua família. Por essa razão, Krishna realizou seus passatempos depois dos passatempos do Sr. Ramachandra. Por quê? O Sr. Ramachandra, ele fez essa plataforma. E ele construiu um palácio de prema em cima dessa plataforma, onde ele conseguiu ter relacionamento com os seus amigos. Então, esse relacionamento com um amigo significou que os amigos eles estavam fazendo o quê? Pulando nos ombros de Krishna. Falando, nossa, eu sou maior do que você. E com os pais de Krishna, Nanda e Yashoda, nutriram e cuidaram de Krishna. Eles até torciam as orelhas de Krishna. Você não consegue fazer isso com o Sr. Ramachandra. Isso não acontecia com o Sr. Ramachandra. Existe um relacionamento de medo com ele, que ele é a suprema personalidade de Deus. Um relacionamento de opulência. Tinha esse humor de Aishwarya, esse humor de opulência. Mas em Braja não tinha isso. Os Brajabasis eles se relacionavam com ele como se fosse um membro da família. Então Nrsimhadeva, Ramachandra e Krishna, eles são Paramabhista. Os passatempos do Sr. Ramachandra são cheios de compaixão. Ao escutar isso, quem que não vai ter o coração derretido depois de escutar isso? Os passatempos do Sr. Ramachandra. E também ele estabeleceu as regras e regulações da sociedade. Uma citação bem famosa do Ramayana, que ele sempre mantém essa palavra no Sr. Ramachandra. Ele estava preparado até para abandonar a própria vida para isso. O Sr. Ramachandra nunca mentiu. Krishna não. Krishna sempre mentia. Mãe, eu não roubei manteiga. Mesmo que ele foi pego com a mão no pote.
Mas ele ainda assim, ele falava, eu não peguei essa manteiga, não roubei manteiga. E os golpes falavam assim pra ele, mas eu tô vendo essa manteiga no pote da manteiga. Eu tô vendo sua mão, desculpa, no pote da manteiga. Ele falou, não, meu bezerrinho caiu. Meu bezerrinho de brinquedo caiu dentro desse pote de manteiga. Ou dentro desse pote de iogurte. E ele começa a misturar assim, a mão no pote, como se estivesse procurando o brinquedo. E aí ele pega e tira assim o bezerrinho de madeira. Ele, olha aqui, ó. Achei. Mas ele, na verdade, tava comendo manteiga. Olha lá o meu amigo, ele tá apontando pra sombra dele. Ele tá apontando pro amigo e fala, nossa, será que tem manteiga na minha boca? Uma vez o bebê Krishna estava brincando. Eu entendi que isso ele tava brincando com tipo um touro. Tava brincando com um baldinho. Eu não entendi se era um balde ou se era um brinquedo de touro. Daí caiu no poço. Daí ele começou a chorar. Ai, meu brinquedo caiu no poço. Mãe, me ajuda. E aí a mãe achou falou, nossa, o ladrão da manteiga tá aqui também. Essa parte eu não entendi muito bem. Mas esse tipo de lila você não encontra no Ramayana. Quando ela veio com o Pala chorando, a mãe Yashoda derrete seu coração. E a mãe Yashoda... Krishna, ele estava brincando, ele estava todo enlameado, ele trocou de roupa. E aí a mãe Yashoda estava falando assim pra ele que ele era um porco na vida passada. Então essa coisa acontece na Lila de Krishna, que ele ao mesmo tempo ele não sabe de nada, ele sabe de tudo. E Krishna estava pensando assim, nossa, como é que minha mãe Yashoda ela sabe que na vida passada eu era um porco, que eu fui Vararadeva? E aí mãe Yashoda dava risada. Então são passatempos muito belos. Isso não está em nenhum outro passatempo. No passatempo de Ramachandra isso não existe. Então esse humor de Vassala, esse humor de Madhura, estão tudo nos passatempos de Krishna. Quais foram os passatempos que eu falei ontem?
ये दो गाड़ी लगाओ है ये है गोरे और कोई गोरे लक्ष्मण और तुम कैसे Como que Lakshmana ele tem uma compleição mais assim branca e o Sr. Ramachandra ele tem uma compleição mais escura. Então o devoto disse isso para Ramachandra e Ramachandra ficou com vergonha. O Gurudeva está fazendo uma brincadeira aqui com uma devota que ela tem uma irmã que é mais escura e ela é mais clara, né? Como Krishna e Balarama. रामचंद्र क्या हुआ ऐसा बहुत सुंदर जो है रामलीला में दिखाया Então essa lila do Sr. Rama é muito bela. Então o Sr. Ramachandra não conseguiu responder essa pergunta. Ele nem respondeu. Porque ele tinha aquele humor mais assim de opulência. Agora Krishna, se fosse Krishna, ele já ia responder de uma maneira assim mais espertinha. Ah, Krishna, por que você é preto? Ah, por quê? Porque eu nasci no meio da noite. Por isso. Eu nasci meia-noite, por isso que eu sou preto. Tem o Kirtan que fala isso. Ah, por que você é tão preto, Krishna? Por que Shumati Radhika é tão clara? Ah, porque você tomou leite de uma vaca preta. Krishna respondia assim, é porque eu tomei o leite de uma vaca preta. E porque eu nasci no meio da noite. Na meia-noite eu nasci. E aí Shumati Radhika, porque ela nasceu durante a manhã, por isso que ela é dourada. Dessa forma, isso não acontece na lila do Sr. Ramachandra. Essa diferença entre Rama Lila e Krishna Lila são passatempos muito doces. Se a gente comparar os dois passatempos, os passatempos de Krishna e os passatempos de Rama, tanta doçura nos passatempos de Krishna. Mas Ramachandra ele é muito grave. Ele tem um humor mais grave. Ele não é menos do que Krishna. Quando Krishna ele saiu de Vrindavana para Mathura, existe uma história com tanta separação, tanta saudade. Krishna, quando ele vai para Dwaraka e para Mathura, ele também fica com saudade. Ele está separado das Govindas, ele fica assim dia e noite. Se a gente comparar os dois passatempos, não tem menos separação. Viraha, Milan, Milan e Viraha. Separação e encontro, encontro e separação. Na Rama Lila não tem Prema Vaititya. Esse Prema Vaititya, o redemoinho de Prema, só existe no passatempo de Krishna. Os passatempos de Praja têm essa doçura. Isso não é visto em nenhuma outra lila. Você vai para o Prema Sarovara, onde a gente escuta esse passatempo de Prema Vaititya.
Isso não pode ser visto nos passatempos do Sr. Ramachandra. A gente tem medo de ir até o Sr. Ramachandra porque ele está segurando um arco e uma flecha. Ele está segurando armas. Não pode dar risada, brincar com ele. Está nas escrituras. Tem verso que fala isso, que você tem que tomar cuidado com o que você lida, porque se a pessoa tiver assim, unhas compridas, você tem que tomar cuidado, porque em qualquer momento essa pessoa pode ir lá e te arranhar. Assim como um cachorro. Você não pode brincar com o cachorro às vezes, que ele pode te morder, ou se você brincar muito com o gato, ele pode te arranhar. Ou com o macaco, porque eles têm unhas afiadas, eles podem te arranhar. E aí você vai ter que tomar uma benzetacil. Uma injeção. Assim, que nem o filho do Navin, o menininho da Holanda, o macaco foi lá e arranhou ele. E aí ele teve que ir lá e tomar uma injeção de antibiótico no hospital, um monte de estresse. Então fique longe do fogo. E também fique um pouquinho longe das mulheres. Quando você glorifica as mulheres, elas ficam felizes, mas se você quer falar de maneira neutra, às vezes você pode elogiar, mas você tem que ser cauteloso, porque não brinque com nenhum segurança, nem a polícia. Apenas fale o que for necessário. Não fale mais nada. Se você falar demais, você vai ser pego em custódia. Apenas responda a pergunta deles diretamente, de maneira simples. E aí eles vão rapidamente deixar você sair. E aí sai bem rápido antes que eles mudem de ideia. Eu não falo com nenhum segurança de maneira desnecessária. Não pense que você vai tornar eles em devotos, seguranças e a polícia. Aqueles que seguram armas em suas mãos, fique bem longe deles. Bem de longe. O Ramachandra, ele tem em uma mão, ele segura um arco. E você não sabe quando é que ele vai pegar a sua flecha e atirar. Então apenas preste a reverência e vai embora. Mas Krishna, ele está segurando a sua flauta. Ele está dando uma morefeição. Ele está assim meio curvado, inclinado, com esse ombro inclinado. E você... Se alguém perguntar por que Krishna é todo curvado, é porque é mais fácil de escalar e ir até o ombro dele sem dar. Então, alguém pergunta para Gurudeva uma vez por que Krishna é curvado. Aí ele falou,
Se ele ficasse todo reto, ia ser muito difícil de escalar ele. Então, não importa se você é alto, se você é baixo, vai ser fácil de você escalar e sentar no ombro dele. E por isso que ele é todo curvado. Ele tá convidando você. Ele é todo tortinho, curvado. E se você escalar ele e você sentar lá, você não vai conseguir sair mais. E que nem assim quando você quebra a unha, mas tipo assim, não, a unha nem cai, nem quebra totalmente. Então o amor de Krishna é que nem é isso, assim. Ele nunca, uma vez que ele tá ali, ele nunca vai embora. O seu amor tem que ser direcionado ao Senhor Ramachandra e também a Krishna. Aquele que se apaixonou por Krishna, mesmo que seja uma vez só, jamais vai conseguir abandonar. Krishna não vai abandonar aquela pessoa. O Senhor Ramachandra, ele foi com Sita até a floresta. Eles serviram. Ele serviu tanto lá. Ele até renunciou a Lakshman. Então qual que é o benefício? Um servo como Lakshman não existe, nunca existiu. Ele serviu tanto o Sr. Ramachandra, Lakshman. Ele não comeu por 14 anos. Então, menos um dia. O Sr. Ramachandra poderia ter dito para Lakshmana: nossa, por favor, honra essa prachada. Mas ele só pegou e comeu a prachada. Ele não falou para Lakshmana comer. Ele alimentou a esposa dele, mas ele não alimentou o irmão dele. Ele não ofereceu nenhuma prachada para Lakshmana. O pobre coitado. Você só me disse para segurar essa prachada e entregar para Sita. Você não disse para eu comer. Ele fez 3 pratos. Lakshman, ele trazia assim 3 pratos de prachada. Um para Ramachandra. Não, desculpa, Ramachandra ele fez 3 pratos. Um para ele próprio e ele dava para sua esposa. E aí dava um prato para Lakshman segurar. Krishna faria isso? Não. Krishna ele alimenta ele mesmo e alimenta também os amigos dele. E os sakas são assim também, eles comem e ele também alimenta o Krishna. Esses são os passatempos de Krishna. Ele come e ele alimenta os outros. E o Sr. Ramachandra, ele come e alimenta sua esposa, mas nem o irmão dele. Nem pergunta a ele se ele comeu. O Sr. Ramachandra, ele está escutando. E depois de 14 anos, o Sr. Ramachandra descobriu que ele nunca tomou prachada. Ele perguntou: nossa, como é que é possível isso? Durante 14 anos ele nunca tinha perguntado se ele tinha dormido, se Lakshman, seu irmão, tinha dormido, se tinha tomado prachada. Aí depois de 14 anos ele perguntou. Quando a gente estava dormindo, às vezes o Gurudeva vinha e batia na porta. Te perguntava se você tinha dormido ou não. Mas o Sr. Ramachandra, ele nunca perguntou se ele já tinha dormido, se ele tinha comido. E aí depois de 14 anos, o Sr. Ramachandra foi perguntar para Lakshman isso.
Depois que eles tinham conquistado Indrajit, os Munis e Rishis, eles ficaram perplexos, perguntando: nossa, como é que Lakshmana matou Indrajit? Somente a pessoa que não dormiu, não comeu, não olhou nenhum rosto de nenhuma mulher durante 14 anos poderia fazer isso. Aí Ramachandra ficou perplexo também, falou: nossa, como é possível isso? Você estava lá, você não olhou para o rosto dela? Você não comeu? Lakshmana estava falando assim: não, eu chamei ela, mas eu nunca olhei para o rosto dela, eu só olhei para os pés dela. Mas nos passatempos de Krishna, todos os dias, ele vê o rosto das gopis, várias gopis, todos os dias. Escutem atentamente. Uma vez, Radha e Krishna estavam dando beijos. E veio a sogra de Radharani e ela falou: o que você está fazendo? Você está beijando a minha nora? Aí Krishna falou assim: essa pessoa... tô checando aqui. Então, Krishna falou assim: nossa, eu tô checando aqui se ela roubou manteiga da minha casa. Então, Shrimati Radhika estava checando se Krishna tinha roubado manteiga da casa dela. E ela estava falando assim pra sogra dela. Isso acontece na Krishna Lila, nos passatempos de Krishna. Como é doce. Quem não pode comparar, né? Essa Lila de Ramachandra e a Lila de Krishna? Ramachandra jamais faria isso. O Senhor Ramachandra, ele até poderia abandonar o corpo dele, abandonar a vida dele, mas ele jamais abandonaria a promessa dele. Sita Devi, ela deu uma guirlanda para o Senhor Ramachandra. E aí, quando você tem que dar as bênçãos quando vem a guirlanda. E aí, ao mesmo tempo que Lakshmana, ele estava prestando reverência assim para o Senhor Ramachandra, ao mesmo tempo Sita Devi, ela colocou a guirlanda no Senhor Ramachandra. Então tudo foi um arranjo para que Lakshmana chegasse exatamente naquele momento para prestar reverência para o Senhor Ramachandra e ao mesmo tempo Sita Devi colocasse a guirlanda no pescoço de Ramachandra. Na Krishna Lila, Shrimati Radhika, ela é casada com Abhimanyu. O que aconteceu? Krishna, ele fez o quê? Krishna, ele senta no colo de Shrimati Radhika e Krishna faz o quê? Ele aceita a guirlanda. No momento do casamento de Shrimati Radhika? Não, desculpa. A gente vai ter um programa novamente às 11 da manhã. E a gente vai falar mais sobre Ramalila. Tá bom? Vou mandar aqui o áudio do início do Harikata em breve. Ashta Gurudeva Ki Jai, Ramachandra Ki Jai, Sitaram Ki Jai, Lakshmana Ki Jai, Hanuman Ki Jai.